Ao acordar em um hospital, ela se vê alvo de assassinos, mas ela é salva por um homem misterioso que afirma ser seu marido. Agora presa na casa dele, ela precisa descobrir quem é esse tal homem, quem é ela e por que todos têm medo dela, e como recuperar suas memórias perdidas. Olá, eu sou a Ruby, e hoje vamos mergulhar em mais uma história fascinante. O nome da obra vai estar no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, aproveite o vídeo. A história começa nos mostrando uma garota que se pergunta onde ela está, e que lugar é esse. Ao acordar de um longo coma, ela olha para o lado e consegue perceber que está em um hospital, e também nota que está ferida. De repente, ela ouve algumas pessoas conversarem em questão de segundos. Uma forte rajada atravessa a porta, e os tiros passam perto dela. A prota se salvou por um milagre, mas ainda está em perigo, pois um homem mascarado apareceu na porta. No entanto, ele ficou confuso, se perguntando para onde foi a garota, porque ele tinha certeza de que ela estaria naquele quarto. Mas a nossa prota parece ter alguma habilidade, ela se escondeu para atacar o bandido de surpresa por trás. O ferimento que ela causou no homem foi bastante profundo, mas não o suficiente para acabar com sua vida, porque tinha algumas perguntas para ele. A prota perguntou quem era ele, e por que queria matá-la, e também quem era ela. No entanto, outro homem apareceu e colocou o cano atrás da cabeça dela, e agradeceu ao outro por não ter conseguido matá-la. Ele comentou que agora, a recompensa seria só dele, enquanto ria alto por conseguir a vitória. A prota implora que antes de matá-la, ele diga quem ela é. Mas o assassino, com um tom frio, respondeu que ele só veio para tirar vidas e não tem a obrigação de explicar. Ele conclui que isso então, é um adeus. De repente, ela vê o assassino cair ao seu lado, tentando entender o que aconteceu. Logo seus olhos se voltam para um homem que comenta o quão estranho é, que aquele lixo tem apontado uma pistola para sua cabeça. Ele falou para a prota que parece que seu ferimento é realmente grave. Surpresa, ela pergunta ao homem quem ele é. Ele respondeu perguntando se ela se esqueceu de quem é seu marido. Ela olha atentamente para a boca, os olhos e o corpo do homem e se empolga toda, perguntando se realmente tem um marido tão atraente e perfeito. Ela pula em direção ao homem e o abraça sociavelmente, perguntando por que ele só veio agora. A nossa prota está encantada por ele, e o chamou de querido várias vezes. O homem ficou muito surpreso, e pergunta se ela realmente acredita no que ele disse, e se nem sequer vai questionar. Ela olhou para ele fofamente e respondeu que é claro, ela acredita nele, ele é muito bonito, então como poderia mentir? No entanto, ela realmente duvida do que ele disse, mas levando em conta que ele tem uma pistola na mão, ela precisa fingir acreditar nele plenamente. De repente, ela sente uma grande dor e fala que a luta recente fez seu ferimento reabrir. Naquele momento ela percebeu que chegou ao seu limite, está fraca e ferida, portanto, seja ele seu marido real ou falso, ela só pode continuar jogando o jogo dele. Por isso, a prota pede para que ele por favor, a salve, ela cai nos braços dele enquanto diz que será obediente, e fará o que seu marido quiser. O homem pergunta friamente se ela realmente será obediente, e fará o que ele quiser. Lembranças de como a prota era malvada passou por sua mente, ela costumava perguntar por que deveria ouvi-lo e quem ele achava que era. Ela dizia que é melhor saírem do caminho, ou não pode garantir o que acontecerá a seguir. Ele tentou convencer Ursula Lambert, a nossa prota, mas ela não escutou e o atacou sem piedade, dizendo para ele parar de bloquear seu caminho, e que a partir daquele momento, cada um seguiria seu próprio caminho. Ferido, ele sorriu e disse que estava tudo bem, que de agora em diante não deviam mais nada um ao outro. É por isso que agora, ele está muito curioso com as palavras de Ursula, falando que não pode acreditar que a ouviu dizer que o obedeceria. Ele apontou a pistola na cabeça dela, e diz que ela ainda lhe causa muitos problemas, no entanto, menciona que apenas os mortos são obedientes. O tiro que foi disparado não atingiu a cabeça de Ursula, mas sim outro assassino mascarado que invadiu o local. O marido da prota pergunta ao assassino se ele pensava em atacar silenciosamente, e perguntou quem ele acha que é. Enquanto tenta pressionar seu ferimento, diz que já esperava isso de Gares. Ele se aproxima do cara e fala que mesmo estando ferida, ele não poderia matar Ursula com um tiro simples. O assassino apenas comenta que morrer sob suas mãos não é uma vergonha. Gales menciona que ele não morrerá antes de dizer o que quer saber. Nesse momento, chegam dois homens dizendo ao chefe que já estão ali e perguntando se ele está bem. Ele pergunta o que poderia acontecer com ele, e explica que só deixou esse lixo vivo apenas para interrogá-lo e descobrir quem está por trás dele. Seus homens respondem que tudo bem, mas perguntam o que devem fazer com a nossa prota que ainda respira. Um deles sugeriu se deveriam acabar com ela antes que acorde. Gales pede para que esperem, pois ela ainda pode ser útil. Mas um dos seus homens comenta que ela feriu seus camaradas, mesmo estando ferida, e deveriam matá-la agora. No entanto, Gales com um olhar frio repete que ela ainda é útil. Nesse momento, o outro homem pede ao companheiro que se retire, pois precisa falar a sós com o chefe. Enquanto isso, Ursula não conseguia ouvir nada, pois sua mente parecia estar se afundando no fundo do mar, sem saber de onde vinham os sussurros nos ouvidos. Ela acredita que está caindo lentamente no abismo, mas antes de cair no abismo sem fim, sente um toque quente que a envolve. A prota é segurada por um menino chorando por ela, e logo sente um homem musculoso mergulhando na água para resgatá-la. Ao acordar, Ursula se surpreende ao perceber que ainda está viva. Ela comenta consigo mesma que parece ter acertado ao apostar naquele homem para se salvar.
Naquele momento, ela ouviu uma voz perguntando se ela já acordou. Úrsula vira o rosto, e ao olhar, percebe que é o homem da noite passada, que lhe dá bom dia e a chama de querida esposa. Ela fica corada ao ver seu salvador com tão pouca roupa. Mesmo assim, ela continua com sua estratégia de agir como uma esposa obediente e cumprimenta carinhosamente seu marido. No entanto, Úrsula ainda está surpresa que uma pessoa tão bonita seja seu marido e que ainda tenha salvado na noite anterior. Gales chega mais perto dela, então pergunta se ela já se lembrou de algo, mas a prota responde inquieta que ainda não, que não se lembra de nada, nem mesmo do próprio nome. Enquanto a acaricia suavemente, ele diz que seu nome é Úrsula Lambert. Ele completa que ela é a esposa dele, e ele o seu marido. Ele comenta que, embora mesmo ferida, ela tenha lutado contra o assassino. Talvez uma mulher tão poderosa como ela não goste de ter um marido tão medíocre quanto ele. Úrsula diz que não é verdade. Gales então muda de assunto e diz à prota para se levantar devagar e ir comer algo, e que chamaria um médico mais tarde para examiná-la. No entanto, Úrsula ainda está muito sensível, e ele pergunta o que há de errado. Ela responde que a luta da noite anterior parece ter aberto suas feridas, e agora está doendo muito. Ele pede para ver e começa a desvestir a prota suavemente, mencionando que pode tratar esse tipo de ferimento sem a necessidade de um médico. Gales pediu para ela relaxar, não precisa se sentir nervosa, afinal são marido e mulher. Além disso, informou que a tatuagem nas suas costas foi ele quem fez. Ele comentou também que conhece muito bem cada parte do seu corpo, até mesmo seu lugar mais secreto, e esta não é a primeira vez deles, então pediu que relaxe e se entregue a ele. Enquanto beijava a prota, mencionava que não garante que será gentil, mas não a machucará. Logo depois, ela diz que está doendo e chama Gales de mentiroso, pois ele havia dito claramente que não doeria, e até mencionou que esta não era a primeira vez. Ele diz que é claro que esta não é a primeira vez, e ele perguntou se talvez ela se lembrou de algo. Úrsula responde que não se lembra de nada, mas isso não afeta o fato de que um homem com um tanquinho e tão sexy estava aplicando medicina nela. Ela pergunta a Gales se ele já terminou, já que ele havia dito que iria desinfetar a ferida, e que não precisava fazer isso por tanto tempo. No entanto, ele respondeu que os homens não podem ser rápidos com essas coisas. Úrsula fica irritada e diz que está bem, que quer se vestir. Porém, na verdade a prota pensa que, ao ver seu corpo assim, sente que todo o seu corpo esquenta. Ela reflete que talvez ele estivesse testando sua reação, e que a aplicação do remédio era uma farsa, sendo na verdade um teste para vê-la reagir. Talvez esse fosse o verdadeiro propósito. Enquanto Úrsula pensa nisso, Gales avisa que já terminou de enfaixar, e agora vai verificar o ferimento na cabeça dela. Ela pensa em continuar o jogo dele e agirá da melhor maneira possível, enquanto ele pede para ver o ferimento na cabeça dela, que já havia formado crostas, e diz que sua recuperação será mais rápida se tirarem a faixa. Depois de finalizar, ele diz que agora, vão tomar café da manhã, e depois o médico a examinará. Nesse momento, Úrsula pensa que, embora não se lembre de nada, sente que Gales não tem mais intenções com ela. No entanto, ela não pode baixar a guarda. Durante o café da manhã, ele pede que ela coma um pouco mais, pois precisa de uma boa nutrição para se recuperar rapidamente. A prota começa a acreditar cada vez mais que Gales poderia realmente ser seu marido, pois ele age de forma tão natural e gentil que parece ser. No entanto, ela se pergunta por que seus talheres são de plástico, o que lhe parece estranho, já que parece que não apenas Gales está sendo cauteloso com ela, mas também seus subordinados estão completamente atentos a todos os seus movimentos. Por isso, Úrsula decide fazer um teste para verificar seus pensamentos. Ela estende a mão para pegar a faca dele, o que deixa em alerta tanto Gales quanto seus guardas, que pegaram as pistolas prontos para atirar. No entanto, o marido da prota bloqueia a faca com a mão, impedindo que ela pegue. Nesse momento, ela se pergunta o quão perigosa ela é para fazê-la agir assim. Ela comprovou que tudo isso é uma farsa e que há uma razão misteriosa por trás. Agora, Úrsula diz que só queria cortar a carne, já que as facas e garfos de plástico não conseguem cortá-la, e pergunta se não pode. Preocupado, ele responde que está tudo bem. Ele se aproxima dela e menciona que foi descuidado e deveria ter cortado a carne com antecedência. Ela pensa que este homem e seus subordinados estão sendo tão cautelosos com ela que é quase certo que ele não é seu marido. No pior dos cenários, ela teme que ele seja um inimigo, e se sua hostilidade começar a se revelar, ela não sobreviverá. De repente, um ataque explode a janela da casa. Gales dá a ordem para seus subordinados enviar todos os outros para fora para contra-atacar, enquanto nossa prota aproveita o momento para pegar a faca. Com a faca nas mãos, ela pretende usar o caos para escapar. No entanto, um ataque mais perigoso atinge a casa, mas Gales consegue proteger Úrsula, abraçando-a e colocando-se na frente dela enquanto os vidros e destroços atingem ele. Ela olhou para sua mão ensanguentada, e fala que ele está sangrando, mas ele diz que é apenas um ferimento leve, e que está tudo bem. Essa ação fez a prota se perguntar por que ele está arriscando sua própria vida para protegê-la. Apenas um verdadeiro marido arriscaria sua vida dessa maneira pela mulher que ama. Enquanto isso, do lado de fora da casa, uma mulher que está em cima de uma árvore, grita o nome de Úrsula Lambert, e diz que sabe que ela está aí dentro. A mulher de cabelos rosados continua atacando sem parar pedindo para Úrsula aparecer. Os tiros passam ao lado dela. A prota percebe que o som das balas agora é diferente, e ao analisar a bala na parede, descobriu que são de borracha. Ela se pergunta o que está acontecendo, se essa é outra prova de Gales, e se ele só a protege porque está atuando.
Se for isso, ela pensa que tem sorte de não ter agido antes, pois poderia ter caído em uma armadilha. Úrsula solta a faca discretamente, sem que ele perceba. Enquanto isso, os companheiros da mulher de cabelos rosados dizem que já é hora de ir embora. Mas ela pede para esperarem um pouco mais, porém, eles alertam de que os homens de Gales logo estarão lá com armas reais, e eles não serão capazes de vencê-los. De repente, uma bala passa perto da cabeça dela, que decide então recuar imediatamente. Depois de escaparem do local, os homens perguntam a Sabrina, a mulher de cabelo rosados, por que correram tanto risco nessa missão. Ela pergunta se isso não é óbvio, e diz que o risco era necessário para salvar a chefe. Ela explica furiosamente que ela está dentro da casa de Gale Seymour. Se ela fizer um pouco de bagunça, ela deveria conseguir sair. Um dos homens comenta que suas habilidades de desenho estão tão ruins como sempre. Depois de dar um cascudo nele, manda parar de graça e continua a informar que este era o primeiro passo do plano, mas eles fizeram um trabalho terrível, por isso a chefe não conseguiu escapar. O subordinado diz que, conhecendo a chefe, ela poderia ter saído sem problemas, então pergunta se ela poderia ter morrido na casa de Gales. Sabrina grita e pede para parar de bobagens. Ela menciona que com as habilidades de luta da chefe, aqueles homens não podem machucá-la. Ela concluiu que aquela mulher não morreria tão facilmente. Ela se lembrou do dia que a prota pisava na cabeça de um homem, perguntando a Sabrina se todos que a intimidaram estão ali. O homem implora que Úrsula o poupe, e avisa que isso trará muito benefícios no futuro porque seu pai é líder da Câmara de Comércio da cidade. Enquanto Sabrina observa aquela cena, o homem conta desesperado que o pai dessa menina devia dinheiro, então ele a deu para ele para pagar as dívidas. Ele diz que só se divertiram um pouco com ela, e implora novamente para não matá-lo por causa de uma mulher. Úrsula pergunta ao homem se ele esqueceu que é uma mulher que está pisando nele nesse momento, e pergunta também se ele intimida mulheres fracas, mas se ajoelha para as poderosas. Ela afirma que ele não é nada além de um covarde que intimida os fracos e teme os fortes. Ele pede perdão e menciona que não foi isso que quis dizer, como Sabrina pode competir com ela, então diz que faz qualquer coisa. A prota virou-se para Sabrina e pede que ela olhe para esse covarde implorando misericórdia como um cão. Úrsula pergunta para ela se ele é tão terrível quanto acha. Ela ordena que Sabrina acabe com seu pesadelo ela mesma. A prota entregou a pistola para ela, e comenta que ela seja mais forte, pise em todos os homens que te desprezaram e te intimidaram. Por isso Sabrina sabe que Úrsula está viva, porque ela é a pessoa mais forte que conhece, e promete para si mesma que vai salvá-la. Agora, na casa de Gales, a prota fala para Gales que os cacos de vidro foram removidos das suas costas, e que ele se curará em breve. Enquanto observa a tatuagem dele, ela vê uma cicatriz sobre ela. Ela pensa que parece que foi causada por um corte profundo. Gales percebe que ela está observando, e pergunta a Úrsula o que ela está olhando tanto. A prota reflete que, julgando pela expressão dele, parece que ele começou a duvidar se ela realmente perdeu suas memórias. Mas, o que mais inquieta ela, é saber qual é a história por trás da tatuagem dele. Ela então responde à pergunta de Gales, dizendo que está admirando o corpo incrível de seu marido. Ela comenta que um corpo tão perfeito deveria ser exibido mais, pois é muito agradável aos olhos. Embora a prota esteja atuando, ela não pode negar que ele tem uma boa forma física, e por isso ela fica um pouco envergonhada ao estar perto dele. Naquele instante, Gales menciona que vai trocar de roupa, e convida Úrsula para acompanhá-lo. Quando chega lá, ela fica surpresa ao ver que o lugar é tão grande e tem tantos armários. Ela abre um armário, enquanto pensa que se realmente fossem um casal, deveria haver vestígios de sua vida compartilhada dentro daquele armário. Mas ao ver um uniforme de estudante, ela se pergunta se ele gosta de vê-la vestida assim, já que sua idade não é compatível com a de uma estudante. Ela vê um vestido e se questiona se esse é realmente seu estilo de vestir, ficando cada vez mais convencida de que pode ser apenas mais um fetiche dele. A prota fica um pouco nervosa ao ver um tipo de roupa bastante provocativa, e então Gales pergunta a Úrsula se ela se lembra. Ela pergunta se lembrar do quê. Ele responde que todas aquelas roupas guardam lembranças preciosas entre os dois. Ela fica surpresa e se pergunta o que diabos é isso, quando escutou ele falar que aquele uniforme de estudante foi a primeira vez deles. Agora, somos transportados para uma lembrança do passado, onde um menino menciona que as meninas são tão problemáticas, e que ele não entende por que elas compram tantas coisas de uma vez. Uma jovem lhe diz que não são apenas coisas para ela, pois também há presentes para o Sr. Campbell. O garoto pergunta a Úrsula por que ela compra presentes para ele, se todo aquele dinheiro não era dele. Ela não respondeu, apenas se desculpa por deixá-lo esperando. Ela então tira algo de uma bolsa e mostra uma camiseta para o menino, dizendo que esse presente é para ele. O jovem Gales fica surpreso com o presente dela, mas logo se irrita e pergunta se ela quer suborná-lo. E lhe diz que ele não é alguém fácil de enganar, e mesmo que ela lhe dê essa camiseta, não quer dizer que vai continuar sendo seu amigo. Úrsula pergunta quem quer ser seu amigo. Ela diz que, na verdade, esse presente significa que ele é alguém mais especial do que um simples amigo. A prota sorri e menciona que no futuro, ele será o esposo dela. O jovem Gales afirma que só nos seus sonhos, e diz também que isso seria um nojo. No entanto, ele estava muito envergonhado. De qualquer forma, ele comenta que absolutamente não irá aceitar essa camisa. Se ela der a ele, ele a jogará fora imediatamente. Gales conta que 10 anos depois, aquele pequeno menino já é um homem, e que aquela camisa tem um significado muito profundo para ele. Muito confusa, a prota pergunta como assim profundo. Ela pensou que ele estava se referindo à lingerie que ela segurava com as mãos. Ela ficou surpresa e zombou dele por sentir um sentimento tão profundo por essa lingerie.
Mas Gales diz a ela que não se refere a isso, e cobrindo o rosto de vergonha, se pergunta por que diabos seu assistente foi trazer essa roupa inadequada ao armário. Ele conta a Úrsula que na verdade, eles não vivem aqui com frequência. Na verdade, ele a trouxe para esta vila nos subúrbios porque aqui é relativamente seguro. Assim, ele pediu ao seu assistente que comprasse roupas femininas, mas não esperava que comprasse algo como isso. A prota responde que está tudo bem, e comentou que talvez seu assistente quisesse melhorar a relação. Gales pergunta se ela ainda não curou a ferida da mão. Ele pega sua mão para verificar a ferida, mencionando que a ferida já está com crostas, por isso é ruim que use uma band-aid assim. De qualquer forma, ele comenta que pode colocar um curativo, mas Úrsula responde que não é necessário, já que a ferida está cicatrizando. Mas ele diz que há outra maneira de fazer a ferida cicatrizar mais rápido, enquanto ele beija a mão da prota, diz que desse jeito, cicatrizará mais rápido. Ela pensa que esse beijo tão delicado e quente é muito refrescante, que faz ela se sentir estranha. Ele a abraçou, enquanto Úrsula pensa que o calor desse homem faz com que ela não consiga resistir, ela se pergunta quem diabos ele realmente é, e se tudo isso é verdade. Nesse momento, o assistente de Gales os interrompe para avisar que o médico chegou, e já os espera na sala de visita. Ele olha para o assistente muito irritado, e diz que estarão lá daqui a pouco. Logo depois, Gales pergunta como está sua esposa, o médico responde que a julgar pela radiografia e os exames realizados, tudo indica que as lesões externas e o trauma causaram um dano cerebral que leva à perda de memória. Felizmente, os danos são reversíveis e estima-se que o paciente recuperará suas memórias por conta própria dentro de 1 ou 2 anos. Úrsula fica muito preocupada ao ouvir isso, já que aquele tempo de recuperação é mais do que esperava, e evidentemente será perigoso para ela viver aqui durante 1 ou 2 anos. Por isso, ela sente a necessidade de determinar rapidamente as verdadeiras intenções de Gales, assim como sua verdadeira identidade. Enquanto Gales agradece e se despede do médico, a prota observa pela janela, perguntando-se por que tem a sensação de que ele não parece muito feliz em sua conversa com o médico, se perguntando também se ele estaria lhe dizendo algo estranho. Nesse momento, ela vê que o médico passa um frasco sem etiqueta para Gales. Depois dele voltar, a prota pergunta a ele o que o médico lhe disse, ele responde que nada, e menciona que ele apenas lhe deu um frasco com remédio. Gales informou que o médico disse que esse remédio nutre os nervos do cérebro e ajuda na restauração da memória. Em seguida, ele pede para nossa prota tomar uma pílula, mas ela sente muita desconfiança, já que o frasco não tem etiqueta. Então, Úrsula pergunta por que o frasco não tem etiqueta, e por que o médico não lhe deu na frente dela. Gales olha para ela, sem saber por que ela apenas não toma a pílula, e a prota o olha de volta em silêncio. Ele se aproxima dela para sussurrar, e pergunta se ela se lembra agora que isso é veneno. Rapidamente, Úrsula fica assustada. No entanto, Gales diz que ele só estava brincando, ela sem dúvidas levou um susto e questiona por que fez isso, mas ele menciona que ele é seu querido esposo, então como poderia fazer mal a ela? A prota pensa que talvez ele tenha razão, já que se ele quisesse matá-la, já o teria feito, não há necessidade de esperar tanto. Repentinamente, ela sente uma forte dor de cabeça e lamenta não conseguir lembrar nenhum momento do passado. Ela pensa que definitivamente tem algo errado com ele, mas agora precisa achar uma oportunidade para descobrir isso. Nesse momento, Gales pergunta se ela não está se sentindo bem, e ofereceu para levá-la para descansar. Ela respondeu que tudo bem. Agora na cama, ele coloca o frasco ao lado da cama, e diz à prota para lembrar de tomar o remédio antes de dormir. Úrsula pensa que pode ter algo estranho no remédio, já que ele se esforçou para lembrá-la de tomá-lo, então deve haver algo errado com isso. Gales pergunta se ela ainda não quer tomar o remédio. Ele abre o frasco, depois coloca uma pílula em sua boca, e se aproxima dela perguntando se ela quer que ele a alimente. Úrsula vira o rosto e diz que não tomará isso. Isso fez com que ele lembrasse da Úrsula do passado, quando ela lhe disse que não precisava de sua ajuda. Após lembrar disso, Gales decide pegar as mãos dela e prendê-la. A prota pergunta se ele está louco. Mas talvez ele só esteja louco de amor mesmo, já que a beija profundamente, dando-lhe o remédio com sua boca. Depois, Gales parece querer continuar o serviço, beijando suavemente entre os seios da prota, enquanto ela diz para deixá-la ir e não a tocar. Ela fala que está ferida, tentando fazer pará-lo, então ele fica assustado, pois lembra que ela está ferida. Ele pergunta se ela ainda está ferida, e a Úrsula responde apenas fazendo um gesto com a cabeça. Ele se desculpa, e comenta que apenas pensou em algo ruim, e que vai se controlar ao ver sua esposa assim novamente. Ele pede que ela descanse e mais tarde vai chamá-la para jantar. Agora sozinha na cama, a prota pensa na situação e toca os lábios, lembrando daquele beijo, e que ele realmente se absteve de continuar, e ele estava até preocupado com sua ferida. Já Gales, com a mão cobrindo o rosto, se pergunta o que diabos está acontecendo com eles. O telefone toca e ele atende, perguntando ao Joaquim se esse remédio é efetivo. O médico responde que sim, mas Gales contou que Úrsula ainda está suspeitando. O homem do outro lado da linha informou que o duplo X quer conhecê-lo, já que ele disse que Úrsula está em suas mãos. Gales respondeu que ele fez um bom trabalho. Agora, um homem misterioso pergunta ao seu subordinado que não só Úrsula Lambert sobreviveu ao ataque que planejaram contra ela, como também seus capangas foram capturados por Gary Seymour. Ele joga uma bola de aço na cara do seu subordinado, caído no chão, reconhece que foi um erro, e assegura que seus espiões se infiltraram na casa de Gales, buscando o momento perfeito para acabar com a vida de Úrsula, implorando por uma segunda oportunidade.
Este novo plano é aceito pelo misterioso chefe, que pede ao homem que faça isso de forma limpa, e quando conseguir o objetivo, jogue toda a culpa em Gales. Enquanto isso, na casa onde está a Prota, ela se encontra em um dilema. Ela tem vivido na casa dele por mais de uma semana. Suas feridas já começaram a cicatrizar. No entanto, ela se sente presa, pois Gary saiu para cuidar de seus negócios, deixando-a sozinha e trancada. Mas, vigiada de perto por 4 grandes guardas. A Prota decide se levantar. Os guardas, ao vê-la se movendo, começam a suar frio de nervosismo. Eles rapidamente apontam as pistolas, enquanto ela diz furiosa que está apenas se dirigindo ao banheiro, e não precisam ficar tão nervosos. No banheiro, Úrsula pensa que tem uma vaga sensação de que eles querem matá-la, e se pergunta se está pensando demais nisso. Ela decide então traçar um plano para ganhar a confiança desses homens. Após sair do banheiro, um guarda calvo se aproxima dela com uma faca, o que assusta a nossa Prota, que pergunta o que ele vai fazer com isso. Ele responde que finalmente encontrou ela sozinha. O calvo ri com orgulho e diz que agora poderá mostrar com suas habilidades do que ele é capaz. Úrsula grita de medo, enquanto nosso guarda-costas calvo mostra o quão bem pode descascar maçãs, e afirma que ninguém possui tal habilidade como ele. Aliviada, ela aproveita esse momento para dizer que também quer mostrar suas habilidades, demonstrando assim suas habilidades para descascar maçãs e fazer incríveis figuras com elas. Isso surpreende muito nosso calvo, que diz que a irmã Úrsula é incrível. Depois disso, ele a entrega um chá, dizendo que com esse chá sua saúde melhorará. Mas antes que possa tomá-lo, a Prota tem um pressentimento ruim sobre esse chá, então se desculpa, dizendo que o chá está muito quente e que é melhor tomar mais tarde. Ela suspeita que talvez alguém tenha adicionado algo a mais ao chá, talvez um desses guarda-costas tenha um problema com ela, mas provavelmente isso não é por ordem de Gales, ele não elaboraria um plano tão complicado. Além disso, Úrsula reflete que mesmo para cortar uma fruta, lhe deram uma faca de plástico. Ela pensa que tem quase certeza de que alguém naquela sala está tentando matá-la. Mesmo assim, essa pessoa parece ter medo dela, pois nem se atreve a enfrentá-la diretamente. Úrsula decide então que será paciente e jogará o jogo de gato e rato. Enquanto isso, um homem informa que esse é Joaquim, vice-presidente da Câmara de Comércio de Gales, que ocupa o cargo de diretor-geral no grupo imobiliário de Gales Seymour. Ele explica que Joaquim é leal a Gales, dedicado e com um caráter honesto, mas apesar de ter uma grande capacidade de execução, lhe falta estratégia. Enquanto Sabrina acrescenta que sua aparência é mais agradável do que a de Gales. O homem diz que Gales é astuto e cauteloso, e pergunta por que não tenta começar pelo Joaquim, com sedução ou algo assim. Sabrina pergunta então quem ele acha que é a pessoa certa para fazer isso. Ele responde envergonhado que pode sacrificar tudo pela chefe, mas provavelmente não seria do agrado de Joaquim. Outro assistente chega, informando que pegaram um médico que foi à casa de Gales para interrogatório, e ele confessou que Gales afirmava que a chefe deles era sua esposa, e disse também que a chefe perdeu a memória. Além disso, o médico mencionou que agora a chefe é tão dócil. Nesse momento, passou pela mente da Sabrina coisas estranhas que pode ter acontecido entre eles. Ela diz incrédula que isso não pode ter acontecido. A chefe não é indefesa assim. Ela explode de raiva e fala que isso não pode continuar. Custe o que for, tem que tirá-la dele o mais rápido possível. Agora de volta à casa de Gales, Úrsula está pensativa enquanto olha para o chá. Ela menciona que o chá está frio, mas se pergunta por que a pessoa que o envenenou não fez nada. O nosso calvo se aproxima e pergunta se talvez o chá não tenha sido do seu agrado. Nesse momento, a Prota pensa que deve ser ele, o homem quem envenenou seu chá. No entanto, o guarda comenta que esse chá é seu favorito e não quer que ele se desperdice, enquanto pega o copo para beber. Rapidamente, Úrsula dá um tapa no calvo, dizendo que tem um mosquito. O copo cai no chão e quebra. Ela então diz que é uma pena, mas agora terá que tomá-lo em uma próxima ocasião. Ao sair em direção ao seu quarto, a Prota fala que o mosquito está morto e não precisa agradecê-la, enquanto nosso calvo comenta que sente como se tivesse quase desmaiado de dor. Úrsula, enquanto caminha ao seu quarto, pensa que não foi aquele guarda-costas quem tentou envenenar seu chá, pois ele realmente ia beber naquela hora. A pessoa por trás disso definitivamente está agindo de forma cautelosa. Ela se pergunta se tem que esperar ele fazer outro movimento para pegá-lo, quando de repente, uma pistola a surpreende, apontando diretamente para seu rosto. A Prota não consegue acreditar, essa misteriosa pessoa está prestes a atirar na sua cara. Agora, Gales olha o seu relógio para ver a hora. O homem na sua frente menciona que a reunião de negócio de hoje acaba aqui, e pergunta se ele está livre hoje à noite. O seu sócio convida para tomar um copo, e ainda diz que novas garotas lindas foram recrutadas recentemente para o negócio. No entanto, Gales responde que já tem planos para a noite, e pergunta ao homem chamado Lane se ele tem muita coisa para lidar na Câmara de Comércio. O homem o responde com uma pergunta, se ele está em um relacionamento, por isso que mal pode esperar para voltar para casa. O telefone toca, Gales atende e responde que é ele. De repente ele fica surpreso, e sai rapidamente da sala, dizendo que tem algo urgente para resolver. O sócio diz que não há problema. Depois que ele saiu, o homem comenta que o que planejou para Gales apenas começou, acrescentando que quando ele chegar em casa, encontrará que o pássaro engaiolado foi morto. Gales chega à sua mansão gritando e pergunta onde está Úrsula. O guarda-costas calvo responde que está no quarto de cima. Ele corre rapidamente até o quarto. Ao chegar, abre a porta do quarto bruscamente, e muito preocupado chama pela Úrsula. Mas ao vê-la, não consegue acreditar, então pergunta o que diabos ela está fazendo.
A prota está comendo batatas fritas de forma despreocupada, e responde que nada demais, só está com fome. Depois pergunta se ele está decepcionado que ela não está ferida. Gales responde aliviado que não. Enquanto tenta entender a situação, ela então pede que ele sente ao lado dela na cama, e que lhe contará tudo o que aconteceu em detalhes. Agora, em outro local da cidade, Joaquim pede ao homem que esteja em guarda. Ele informou que o chefe disse que alguém tentou atirar em Úrsula. Deve haver um rato escondido entre eles. O loiro pergunta por que o chefe aceitou aquela mulher feroz. Ele responde que o chefe disse que ela roubou o selo do chefe da Câmara Geral de Comércio na cidade S, quando ela estava hospedada na casa do tio dele. O loiro pergunta surpreso se o selo está nas mãos dela agora, mas Joaquim volta sua atenção para a mulher ao longe que está sendo assediada por 2 homens. A garota pede para o cara ir embora. Ele insiste que ela venha até a casa dele para brincarem. Joaquim avança dando um grande chute no assediador, e com raiva ordena que ele se manda. O homem rapidamente sai correndo. Enquanto Joaquim grita que em território da Câmara de Comércio de Gales, não vai permitir que ele intimide as pessoas aqui. Ele se dirige à garota, e pergunta se ela está bem. Sabrina, com lágrimas em seus olhos, agradece por salvá-la, e pergunta se ele pode ajudá-la levando-a para casa. De volta à nossa prota, ela começou a contar o que aconteceu entre ela e aquele estranho homem, que apontava uma pistola para sua cabeça. Úrsula conta que, naquele momento a pistola estava apenas alguns centímetros dela, mas ela não estava com medo, e aquele homem hesitou em atirar porque estava com medo dela. A prota instintivamente percebeu que isso deu a ela uma oportunidade de 0,5 segundos para desviar da bala. Assim que o homem atirou, Úrsula desviou e quando ele a viu desviar da bala, ele ficou visivelmente ansioso. Ela sentiu como se um fogo acendesse dentro dela, e se esqueceu tudo sobre medo. A prota deu um chute na pistola para desarmá-lo. O homem saiu correndo desesperado, pois Úrsula o perseguia em sua tentativa desesperada de escapar. O homem lançou uma granada de fumaça, impedindo que ela pudesse alcançá-lo e capturá-lo, e infelizmente ele fugiu e a prota não conseguiu pegá-lo. Gales ouviu atentamente toda a história de Úrsula, com uma expressão muito séria e estranha. Ela então pergunta por que ele a olha daquela maneira. Ele perguntou se ela simplesmente o deixou e nem sequer viu o rosto dele. A prota respondeu confusa que é claro que não. Gales comenta que isso é uma pena. Úrsula não entende o que ele quer dizer com isso. No entanto, ele fala que parece que há alguns ratos escondidos na sua casa, se aproveitando para causar problemas. Ele se levanta e diz à prota que ela deve descansar agora, e deixar o resto com ele. Ela questiona se ele vai sair. Gales responde que sim e pergunta por quê. Úrsula menciona que quase a mataram, e pergunta se ele não vai consolá-la. Ele a encara fixamente, depois se coloca de pé na frente dela. Gales coloca sua mão em seu rosto acariciando-o suavemente, e então move seu dedo para a boca de Úrsula, enquanto diz que não acha que ela precise que ninguém a console. Ele comenta que o feroz instinto do animal selvagem que vive dentro dela, essa ânsia que quer ser acalmada, diz que talvez ela só precise dele para satisfazer sua luxúria. A prota diz que é bobagem, ela não precisa disso, mas Gales se atira sobre ela, olhando em seu rosto, e lhe diz que essa situação já lhe parece familiar, e parece que ela gosta de jogar este jogo antigo. Enquanto se aproxima lentamente dela, Úrsula corada, pede que ele a deixe ir, mas Gales pergunta o que acontece se ele não a deixar ir. Ela responde que então dará um chute naquelas 2 bolas. Mas rapidamente ela pensa no que acabou de dizer. Ele enfatiza que ele tinha razão, e diz que ela não precisa de consolo. Naquela noite, a prota está deitada em sua cama, parecendo estar em um profundo sono. Um homem se aproxima dela silenciosamente. Ele aponta uma faca na cabeça dela. Ao se aproximar lentamente, pergunta se ela está dormindo, se ela está agindo para enganá-la ou não. Gales diz que se ao menos ela pudesse ser assim doce para sempre. Ele baixa a mão com a qual empunhava a faca em direção ao rosto de Úrsula, parando justo antes de impactar em seu pescoço, dizendo que ela realmente está dormindo. Gales sai do quarto e diz suavemente boa noite, querida esposa. Quando ele bate a porta, a prota aperta o travesseiro, e solta um grande suspiro de alívio. Ela se pergunta se ele realmente tentou matá-la agora mesmo, e pensa que ele parece guardar um ódio profundo e terrível contra ela. Úrsula decide que precisa descobrir o motivo, resolver essa crise e sobreviver. Enquanto isso, Joaquim está nervoso. Ele se encontra no apartamento da garota que ajudou anteriormente, enquanto ela lhe serve uma bebida e agradece por tê-la defendido daqueles malvados de antes, e até acompanhada ela até em casa. Ele pergunta à garota se ela se feriu, e se está tudo bem. Ela responde que não sofreu dano físico. No entanto, o dano emocional que sofreu é tremendo, pois ainda tem medo só de pensar no que aconteceu. Joaquim se aproxima para consolá-la, tocando suavemente seu braço, mas ele se envergonha e pede desculpas por tocá-la acidentalmente. Ele diz que seu nome é Joaquim Acher, e pergunta como deveria chamá-la. Sabrina pensa que ele é bom em fingir, então tentará descobrir por quanto tempo pode manter essa atitude na frente dela. Ela se apresenta como Monica Cooper, e diz que ao morar sozinha, sempre foi assediada por gangsters locais. Ela conta que um dia ela estava quase sendo sufocada. De repente, Joaquim se levanta com fogo nos olhos, e fala furiosamente que aqueles caras que assediam as mulheres são todos bastardos. Ela lhe diz para se acalmar, que felizmente, a polícia agiu rapidamente naquela ocasião. Ele afirma que pode ter certeza de que nunca mais voltará a se encontrar com pessoas assim novamente. Sabrina olha para ele corada, e diz que o chá já esfriou, por isso irá fazer uma outra xícara. Ao se levantar para levar o chá, Joaquim comenta que não precisa. Ela insiste e diz suavemente que é o mínimo que pode fazer para recompensar seu herói. Mas Sabrina finge um tropeço. Ele corre como um cavalheiro, e evita que ela caia segurando-a.
Ele fica bem perto dela, e olhando-a fixamente, pergunta se ela está bem. Sabrina responde que acha que torceu o tornozelo, e que agora não pode andar. Joaquim pensa por um momento, ele então passou a mão por volta do corpo dela, e a levanta em seus braços e pergunta se pode levá-la ao seu quarto. Ela responde graciosamente que sim, mas em seus pensamentos, celebra que seu plano deu resultado, e acrescenta que todos os homens são iguais. Ele levou ela com cuidado até a cama, depois a deita e Sabrina agradece por isso. Agora na cama, ela pensa que agora seu plano está prestes a dar certo, afirma consigo mesma que vai dormir com esse cara só para salvar sua chefe. Joaquim pede para ela descansar um pouco, e informa que agora ele vai para casa, e diz também que vai deixar seu número, para que caso precise de ajuda no futuro, não hesite em chamá-lo. Após ele bater a porta e sair, Sabrina se pergunta se ele foi embora mesmo. Que porra é essa? Não foi assim que ela planejou. No dia seguinte, na mansão de Gales, Joaquim informou a todos que o chefe não se encontra na mansão hoje, mas dedicarão o dia a tentar descobrir quem é o infiltrado que tenta matar a senhorita Úrsula. Ele afirma que deve encontrar quem é esse cara ainda hoje, e pede para que os guardas o sigam se ele chamar seu nome. Meia hora depois, nosso guarda-costas calvo está reunido com Úrsula e Joaquim, que lhe diz que quando se trata dela, o chefe se preocupa demais, tanto que não consegue nem ser objetivo nem ficar tranquilo. A prota responde que é porque ela é sua esposa, e pergunta ao Joaquim se ele já se apaixonou por uma garota. Ele fica surpreso e sem palavras, depois vira o rosto envergonhado. Nesse momento, Úrsula aproveita para perguntar sobre a estranha atitude de Gales em relação a ela, perguntando se houve algo desagradável entre eles no passado, mas ele não responde e apenas a observa em silêncio. A prota então diz que está tudo bem se ele não quiser contar, e se desculpa pela pergunta, mas Joaquim conta que ela e o chefe eram um casal muito apaixonado antes, mas uma coisa aconteceu, e ela fez algo que feriu os sentimentos dele. Úrsula pergunta o que aconteceu, ele revela que ela traiu Gales. Úrsula não consegue acreditar, mas pensa que agora faz sentido a atitude de Gales, e de alguma forma ela pode sentir que ele a odeia. Além disso, conclui que ele jamais perdoaria um traidor, por isso ela está condenada a ser eliminada por ele. Mesmo assim, ela mantém a calma e pergunta como ela traiu, mas ele desvia da pergunta e pede que entre o próximo guarda-costas. Preocupada, a prota se pergunta como ela iria trair um marido tão bonito, e o que havia de errado com ela quando ainda não perdeu suas memórias, ou se estava cansada do charmoso Seymour, e escolheu ficar com outros caras. Úrsula pensa que realmente quer continuar perguntando a Joaquim sobre a história da sua traição, mas não é o momento adequado. Ele interroga um novo guarda e pergunta onde ele estava quando a pistola disparou. O guarda responde que ouviu tiros enquanto embalava mercadorias no armazém, e nosso amigo calvo diz que estava soltando aquele barro no banheiro. Nem teve tempo de levantar suas calças quando ouviu tiros. Ele enfatiza que saiu rapidamente do banheiro, sem usar o papel higiênico. A prota informa que antes dos tiros, as câmeras das áreas comuns já estavam danificadas, portanto seus testemunhos não podem ser verificados. Mas Joaquim diz que não importa, pede que deixe isso com ele, e que ela deveria tirar um descanso. Úrsula então aproveita para perguntar sobre sua traição, mas ele sai correndo da sala. Sozinha na sala agora, ela reflete que Gales é tão bonito e musculoso, além de tudo um ótimo beijador. Ela se pergunta como ela o traiu, ou talvez ele não é bom de cama, por isso que ela o traiu. Ela diz para si mesma para parar de pensar nesse absurdo. A prota pensa que sua principal tarefa agora é agradá-lo, fazê-lo desistir de sua intenção de matá-la. Mais tarde na cozinha, nossa prota está preparando uma comida deliciosa para Gales. Ele a encontra e pergunta o que está fazendo. Úrsula responde que ele tem trabalhado demais, então ela preparou uma comida especial, e aposta que vai gostar. Ela mostra o prato especial e pede que ele experimente as costelas agridoce que fez. Ele se assusta e pergunta se eles tentaram assassinar novamente ela hoje, e se a cozinha já foi atirada antes. Além disso, ele aponta para o prato e pergunta se por acaso isso é o resto do assassino que tentou matá-la hoje. Gales afirma que de fato é um bom método para lidar com cadáveres, mas concluiu que não pode aceitar uma refeição tão especial. Úrsula pergunta se ele está brincando, e conta que essa é a costeleta de porco de alta qualidade comprada por Joaquim, e esteve ocupada na cozinha a tarde toda, portanto deve experimentar. Animada, ela avisa que essa foi a primeira vez que cozinhou algo, e não é para rir dela se o gosto for ruim. Gales pensa que como foi Joaquim que comprou, acha que ela não teve chance de adicionar veneno, então diz que vai provar. Ele dá uma mordida, e mastiga a comida lentamente. A prota olha para ele animada, perguntando-se se ele gostou. Gales lambe os dedos sensualmente, e diz que está realmente delicioso. Úrsula pergunta se está realmente. Foi a primeira vez que cozinhou e fica feliz de estar bom. Ele comenta que um prato carrega o amor do cozinheiro, e ele também é como ela. Ele se aproxima de Úrsula, e lhe diz ao ouvido que adorou. Embora ele saiba que o prato pode conter veneno, não consegue parar de prová-lo. A prota responde que não há veneno no prato, mas ele diz que sabe, e pede para cozinhar outro para ele da próxima vez. Gales comenta que ela deve descansar, pois ele precisa cuidar de alguns assuntos, e voltará em breve. Após ele sair, Úrsula se pergunta se ele estava falando sobre a costeleta de porco ou sobre ela, e se foi por isso que ele não a matou, se não a matou porque ainda a ama, ou ele apenas quer torturá-la. Ela provou a comida que preparou, e depois de mastigar por alguns segundos, cuspiu dizendo que está horrível, pensando consigo mesma que vai descobrir o objetivo dele. Enquanto isso, Gales caminha pela sala, para em frente a uma pintura e coloca a mão, enquanto desce as escadas, pergunta se o homem que vem sendo interrogado não confessou nada.
Joaquim informa de que ele recusou a dizer quem o contratou para matar Úrsula no hospital, mesmo se eles torturá-lo de diversas formas. Gales diz que os assassinos do assassinato Linion não pertencem a nenhuma câmara de comércio, e menciona que o assassino é muito ingênuo. Diz também que ele agora é um problema para o seu chefe. Se ele não tivesse escondido aqui, já teriam o matado. Gales avisa ao assassino que vai dar um dia para pensar sobre isso, em seguida ordenou que Joaquim o siga. Mais tarde, quando ninguém estava vigiando no calabouço, um homem entrou sorrateiramente, segurando uma faca na mão. O homem menciona que finalmente o encontrou depois de tanta busca, então não o culpe por isso, ele só está fazendo um favor ao seu mestre. No entanto, ao esfaquear o assassino, percebe que se trata apenas de um boneco, e começa a suar frio de preocupação. Ele caiu na armadilha de Gales, que ao acender a luz, menciona que felizmente colocaram o assassino em outro lugar mais seguro, e não é de esperar que ele tentou matar Úrsula assim que a viu no hospital. Gales olha friamente e pede que ele lhe diga quem está por trás disso e poderá poupá-lo de uma morte terrível. Depois do cara entregar de onde ele é, Joaquim menciona que talvez o Sr. Lane da Câmara de Comércio o enviou. Mas Gales diz que o homem confessou que é da Câmara de Comércio Vermelho, contratada pelo Sr. Lane, e ele não seria tolo o suficiente para fazer isso. Joaquim comenta então que poderia ser o grande líder. Gales fez um gesto para que ele ficasse em silêncio. Joaquim pergunta a seu chefe se está tudo bem deixar aquele cara que o traiu ir embora assim. Ele responde que não deixa traidores escaparem, e se o Sr. Lane estiver mesmo envolvido, não será uma exceção. Gales afirma que nesse momento ele já deve estar morto, porque eles desprezam traição, e dinheiro não se compra confiança. Nesse momento, uma mensagem chega a Joaquim. É da Sabrina que pergunta se ele está livre e se pode acompanhá-la a um lugar mais tarde. Agora, a nossa bela prota está se perguntando quando terá a oportunidade de estar em bons termos com Gales, já que neste momento ele está defensivo com ela. Úrsula sabe que a traição que fez é como uma bomba relógio. Se não descobrir logo qual foi essa traição que ela cometeu, pode morrer a qualquer momento quando ele estiver infeliz. Nossa prota, se olhando no espelho, menciona que a melhor maneira de se aproximar de homens e mulheres é encurtar a distância, tomando a iniciativa e assumindo o comando. Inesperadamente, naquele momento, Úrsula desbloqueia uma lembrança de seu passado. Ela se vê como uma mulher sombria e malvada, e ouve a voz de Gales perguntar que ela não seria tão estúpida, a ponto de confiar na luxúria superficial para apagar sua traição passada. A prota fica assustada com essas lembranças, porque também vê Gales ferido, mencionando que agora ela é como um lindo passarinho presa na sua gaiola dourada. Se ele quisesse podia torturá-la ou até mesmo matá-la, mas quer testar sua miserável morte cheio de desespero de outras formas. Nesse momento, Úrsula grita muito alto ao recordar isso, o que ainda lhe provoca uma forte dor de cabeça. No entanto, nesse instante houve um escândalo que a desconecta de seus pensamentos. Uma garota entrou na mansão sem permissão e chegou até o quarto da prota. Nosso calvo tenta segurá-la, mas essa praga deu um tapa em nosso guarda-costas calvo favorito. Ela olha com muito ódio para Úrsula, e comenta que se perguntava por que não a deixavam entrar, mas descobriu que é porque escondem uma mulher nesta casa. A prota se pergunta quem é ela e por que parece que está agindo como a esposa de Gales. Ela pensou que definitivamente não sabe quem ela é, talvez então apenas dê um sorriso. Úrsula sorri e pergunta se a menina gostaria de algumas batatinhas, e informa que Gales não está em casa. A loira fica impactada e questiona se ela a chamou de menina, e começa a gritar, dizendo que ela tem apenas 1 ano, 4 meses 21 dias, 11 horas e 40 minutos menos que ela, então como se atreve a chamá-la assim? Úrsula pergunta por que ela está tão brava. A loira menciona que não assuma que não sabe o que ela está tramando. Não é mais que uma cadelinha que tenta ganhar a atenção de Gales, para poder permanecer ao seu lado. A prota diz que ela está equivocada. É Gales quem insiste em cuidar dela. No entanto, a loira a interrompe perguntando até onde vai continuar fingindo. A loira pede para escutar muito bem. Ela conta que ela se chama Kelly, a namorada de Gales, e mandou que a Úrsula então saia daqui, sua amante sem vergonha. Não pense que pode ganhar o coração dele fingindo ser fraca, sua rapariga hipócrita. Terminou de dizer a loira com muito ódio em seu olhar. Agora, um homem comenta que está surpreso que Gales veio visitá-lo tão de repente depois de um longo tempo. Ele diz que sim, é raro vir aqui, e deveria ter visitado ele muitas vezes. O homem chamado Alan Udir menciona que ultimamente sua filha sempre o está incomodando, deve ser difícil para ele, e se desculpa por querer causar problemas. Gales responde que está tudo bem, e menciona que na verdade, deixou Úrsula morar na sua casa. O Sr. Alan perguntou qual era a razão para ter feito isso. Enquanto isso, Kelly diz à prota que Gales só a trouxe para a mansão porque quer se vingar de sua traição, ou realmente acredita que algum homem neste mundo vai amar uma mulher selvagem, arrogante e mandona como ela. Ou realmente é tão estúpida para acreditar que ele a ama, ele só a mantém na mansão porque ainda tem algum valor, mas realmente não sente o menor afeto por ela. De volta a Gales, ele responde ao Sr. Alan que ele não sente o menor afeto por Úrsula, ele a aprisionou apenas por vingança. Depois da morte de seu tio, o selo quadrado caiu nas mãos dela. Um selo tão importante deveria pertencer ao grande líder da Câmara de Comércio. Então Gales afirma que vai oferecer o selo quadrado ao Sr. Alan quando ele receber. De volta à nossa prota, ela pensa que com certeza Gales aprisiona ela aqui para algum propósito, então pode tirar algo dessa garotinha boba. Úrsula se aproxima dela, e diz que ela acabou de dizer que era namorada dele, então tem uma pergunta. A prota pergunta se por acaso ela já dormiu com Gales. Kelly questiona de que bobagem ela está falando, enquanto se mostra envergonhada. Além disso, Úrsula continua ridicularizando, mencionando que não pode acreditar que ela não tenha dormido com ele mesmo sendo seu namorado.
A garota se altera, e fala que isso não tem nada a ver com ela, mas a prota debocha que ela não sabe de nada, e pergunta como ela ousa afirmar que é namorada de Gares, e parece não saber também porque a prota está morando nessa casa. Úrsula diz para ela olhar para si mesma, é tão engraçada como uma menina boba. Depois de ser insultada, a loira questiona por que ela disse que ela não sabe de nada, então menciona que ela é o inimigo mortal de Gares, e que ele a mantém viva porque ela tem algo importante que pertence a ele. A prota fica arrepiada ao descobrir o verdadeiro propósito dele, e se pergunta o que é esse algo importante, enquanto Kelly continua soltando informações, perguntando se ela realmente acha que pode fingir perda de memória para apagar o ódio que sentiu quando apunhalou Gares. Sua clavícula estava quebrada e ele quase morreu por causa dela. Essa revelação deixa Úrsula ainda mais inquieta, questionando-se por quê, o que exatamente aconteceu, se a cicatriz sobre a tatuagem de Gares foi feita por ela, e se é realmente verdade o que dizem que o traiu e lhe fez mal, se ela era uma pessoa tão má antes. Enquanto a prota se fazia milhares de perguntas, a loira diz que as pessoas chamam ela de hiena, não por sua capacidade, simplesmente porque todos estavam fartos de sua loucura, assédio e sarcasmo. Gares apenas a mantém viva por causa do que ela esconde, caso contrário, não estaria viva neste momento. Úrsula diz muito obrigada, enquanto sorri maliciosamente. Por outro lado, antes de Gares se retirar, o Sr. Alan pergunta se ele sabe qual era a melhor coisa sobre ele, referindo-se a Gares que virou para olhá-lo. Então o grande líder diz que ele é como seu tio que morreu para Úrsula, impiedoso e decisivo. Ele responde que não precisa se preocupar, depois de oferecer ao Sr. Alan o selo quadrado, matará aquela mulher ele mesmo. Voltando à mansão, a prota está muito cabisbaixa enquanto arruma as malas, mencionando que não importa quem tem a culpa, o mais importante agora é salvar sua vida, pois pode estar em perigo se continuar ali. Nesse instante, Gares chega ao quarto, e pergunta a Úrsula por que ela está fazendo as malas. A prota lhe diz com muita tristeza que sua namorada lhe disse para sair de lá. Ele pergunta de qual namorada ela está se referindo, ela responde que é a Kelly. Gares conta que ela é a filha do grande líder da Câmara de Comércio da cidade, e que eles são apenas conhecidos. Úrsula comenta que embora tenha perdido a memória, não está interessada em seus romances, e já que ele ficou com outras garotas, acha que não é importante para ele, então pede por favor para deixá-la ir. No entanto, Gares responde que ela não pode ir. Úrsula menciona que desde que perdeu a memória, ele a tem trancada naquele lugar com a desculpa de protegê-la, e pergunta se ele tem outro propósito. Ela se aproximou dele, e comenta que não gosta de adivinhar tudo, então deve ser direto. A prota passa os dedos pela cicatriz dele e pergunta se foi ela quem fez. Gares se irrita, perguntando a Úrsula quem disse isso, mas ela responde que ele não precisa negar, e questiona se ele a odeia. No entanto, ele responde que não é assim, que não está ressentido com ela. Nesse momento, a prota começa a seduzi-lo, enquanto pergunta a Gares por que simplesmente não admite, e quando ele será tão honesto quanto seu corpo, que parece querer devorá-la instintivamente. Úrsula menciona que ele a trancou aqui como um pássaro na sua gaiola, e pergunta se ele gosta de manipulá-la. Se isso faz se sentir bem, ele timidamente diz que não é assim, enquanto a nossa prota olha para o amigão dele. Ele afirma que só quer protegê-la, ela precisa acreditar nele. Gares pega na mão dela e fala que não tem mais intenções. No entanto, Úrsula observa, sabendo que ele não está dizendo a verdade, inclinando a cabeça para um lado, querendo dizer que é hora de ele dizer a verdade. Gares desvia o olhar quando a prota diz que ele a trancou em sua casa, lhe dá drogas de origem desconhecida todos os dias, e enviou um monte de homens armados para vigiá-la, então pergunta como ele se sentiria se fosse ela. Ele pergunta então o que ela quer fazer, ela responde que quer que ele a deixe ir. Ele fica hesitante diante da proposta de Úrsula e diz que, embora tenha eliminado a maior ameaça a ela por enquanto, não sabe se mais alguém tentará fazer-lhe mal. Não é seguro lá fora neste momento. A prota pensa que se ela ainda ficar aqui, terá que tomar pílulas desconhecidas, e é uma bomba relógio que ela esfaqueou Gares naquela época. Se ele a escuta e fica lá, estará em perigo. Quando ela não tiver mais valor para ele, ele pode matá-la. Por isso, ela precisa encontrar outra pessoa para descobrir sua verdadeira identidade. Sair pode ser perigoso, mas permanecer nesta jaula controlada e usada por Gares não ajudará a recuperar sua memória. Úrsula ordena que ele diga sim. Ela tira a pistola do bolso dele e diz que, se ele não concordar, morrerá na frente dele e realmente fará isso. Gares fica perplexo e pede enfaticamente a Úrsula que não faça isso, mas a verdade é que a protagonista não parece disposta a parar, por isso ele diz que está bem, e promete que não vai mais segurá-la ali. Úrsula sorri, pois conseguiu o que queria. No entanto, Gares lhe diz que deve prometer uma coisa. Úrsula pergunta o que é, pensando que ele revelará seu verdadeiro objetivo. Mas não era como ela esperava, pois ele diz para ela prometer que se protegerá bem depois de sair dali, e vai esperá-la voltar para sua casa. Ao deixar a mansão, ela menciona que sente muito por Gares, sente por quebrar sua promessa, porque não vai voltar a essa gloriosa gaiola novamente. Enquanto dirige um carro, Úrsula pensa que ultimamente, tem sonhado com uma casa com um pátio e tem a sensação de que se for lá, vai se lembrar de algo. E acha que ninguém vai segui-la, já que ela dirigiu da garagem dos fundos da casa, e esse carro tem janelas anti-reflexo e ela também pegou a arma de Gares, assim não deve ter problemas. Nesse momento, Úrsula começa a pensar nas palavras que Gares lhe disse, pedindo que ela prometesse que se cuidaria quando estivesse lá fora, e que ele enquanto isso, estaria esperando por seu retorno. Ela se pergunta se ele falou isso sério. Repentinamente, Úrsula levanta a cabeça ao ouvir um som alto. Trata-se de um caminhão que vai direto para colidir com ela. Mas a protagonista ativa instintivamente seu lado selvagem e consegue desviar do caminhão. No entanto, ela colide o carro nas grades laterais da pista.
Alguns homens descem com armas em mãos para acabar com a Úrsula. Infelizmente, a colisão deixou ela imóvel, que mal consegue abrir os olhos. Ela pensa que os homens de Gales não fariam uma coisa dessas, ou talvez houvesse outro traidor na mansão. De repente, o homem que ia acabar com a vida da Úrsula desaba após levar um tiro. Isso faz com que ela se questione o que está acontecendo. Naquele momento, ela ouve passos se aproximando e vê um homem com um traje branco. Ele chuta descaradamente o homem caído para longe, e observa a Úrsula pela janela do carro. Ele abre a porta, e cumprimenta a protagonista pelo nome. O nosso calvo pergunta a Gales se ele realmente vai deixar Úrsula ir assim tão facilmente, considerando que ela tem muitos inimigos e pode estar em perigo. Gales conta que tornou a notícia pública de que ela possui o selo quadrado, o que faz com que ninguém ouse matá-la, já que ela precisa estar viva para que o selo possa aparecer novamente. O selo quadrado é o emblema dos antigos presidentes da Câmara e simboliza a autoridade do conselheiro-presidente sobre todos os líderes. Dizem que há um tesouro secreto escondido no selo. Após a morte do presidente anterior, o paradeiro do selo tornou-se desconhecido, e sem ele nas mãos do presidente atual, sua legitimidade não é reconhecida. O guarda-costas calvo pergunta se isso significa que a senhorita Úrsula não será morta por seus inimigos. Gales afirma que sim, mesmo que ela seja capturada por alguém, ele está confiante de que pode salvá-la, exceto de um lunático. De volta ao local do acidente, Úrsula ainda está tentando recordar a consciência, enquanto observa um homem de cabelos brancos acender um cigarro. Ele se vira e debocha dela, dizendo que fazia muito tempo que não havia, e porque está parecendo como uma pobre cadela. Ele menciona que atirou naqueles cadáveres para garantir suas mortes, mas desta vez foi direto na cabeça, sem deixar sobreviventes. Úrsula pensa que ele é um lunático, por matar tantas pessoas enquanto exibe um sorriso feliz, e se pergunta por que ela conhece tal babaca, então decide fingir que o conhece por enquanto, pois precisa lidar com ele com cuidado. A protagonista mostra um sorriso falso, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez que se viram. O homem observa ela com confusão, dizendo que ela parece estranha, e questiona se o acidente de carro pode ter feito ela perder suas memórias. Ele diz que ficaria muito triste se ela o tivesse esquecido, já que isso tornaria ela inútil para ele. Úrsula tenta argumentar que ele a entendeu mal, dizendo que não perdeu suas memórias, enquanto secretamente pega um caco de vidro. Em seguida, ela crava o vidro no ombro do homem de cabelos brancos, então abre a porta do carro e decide correr, enquanto diz que não quer ver ele de novo nunca mais. Ela sabe que esse homem é perigoso, já que queria matá-la só porque ela perdeu suas memórias, mas logo ouve um tiro e cai no chão. Atrás dela, o homem de cabelos brancos ri e elogia Úrsula por ser a pessoa que ele conhecia, mas comenta que ela sempre esquece de matar seu inimigo. Ele diz também que está emocionado agora, sentindo saudades de jogar o jogo da matança com ela. Em outra parte da cidade, Sabrina e Joaquim estão em um encontro. Joaquim conta que encontrou esse lugar por acaso. Sabrina diz que a visão da cidade de cima é tão bonita. Ele menciona que seu pai costumava levá-lo para conhecer lugares bonitos quando era criança. Ao ouvir a palavra pai, Sabrina começa a lembrar de seu passado traumático. Quando agiotas agrediram seu pai para cobrar dívidas, foi naquele dia que ela foi pega pelos criminosos como pagamento. Joaquim percebe que ela está chorando e pergunta se está tudo bem. Ele a tranquiliza e questiona por que ela está chorando. Sabrina responde que está bem, só que acabou recordando algumas memórias antigas de seu pai. Joaquim se desculpa por tê-la feito lembrar disso e pergunta como deveria se redimir. Ela diz que não precisa, pois tê-lo ao seu lado já é suficiente. Ela então rouba um beijo de Joaquim. Enquanto eles se beijam, um carro passa por eles, e alguém observa o casal de longe. Momentos antes, quando Úrsula havia caído devido ao disparo do homem de cabelos brancos, ela percebe que a bala era de borracha. Ele se mostra animado dizendo que ela ainda é tão implacável, mas questiona se ela não pode ser um pouco gentil. O homem comenta que o ferimento que ela fez ainda dói, mas não importa, e sugere que ela o acompanhe até a sua casa. Úrsula o chama de lunático e lamenta que ele não tenha morrido, mas pensa que ele pode ter informações úteis, então decide ir com ele para saber mais. Agora no carro, ele reclama que Úrsula é cruel por deixá-lo dirigir ferido, mas ela responde irritada para deixar de gracinha, pois já tratou o ferimento dele. A protagonista acredita que enquanto esse homem não descobrir que ela perdeu a memória, estará segura, quando de repente algo chama sua atenção. Observando pela janela do carro, ela vê Joaquim e se pergunta o que ele está fazendo ali, e se aquela é a namorada dele. O homem de cabelos brancos comenta que um casal está se beijando em público naquele lugar isolado, onde podem fazer qualquer coisa neste lugar tranquilo. Úrsula pergunta o que ele está insinuando, imaginando que mesmo ele sendo um lunático, talvez ele pode ser romântico com alguém. Então o homem responde sorrindo que o cara ali pode matar sua namorada e esconder o cadáver dela. Úrsula retira o que disse, ele é só um lunático louco mesmo. Enquanto isso, ele pergunta se por acaso ela conhece alguém ali, porque se conhecer, ele pode parar o carro. Ela diz que não há necessidade, e apenas continue dirigindo. Ela não esperava encontrar Joaquim ali, já que ele trabalha para Gales, é melhor evitá-lo. Após algum tempo, eles finalmente chegam à casa do homem de cabelos brancos. Úrsula cuida do ferimento que causou no lunático, e ele elogia suas habilidades, dizendo que são tão boas quanto as dele. Ela explica que é boa nisso porque se machuca muitas vezes. Úrsula olha em volta, e acha impressionante que a casa tem uma sala médica avançada, além de um laboratório farmacêutico. Ela começa a pensar se ele é na verdade um médico. Nesse momento, o homem de cabelos brancos pergunta se ela gostaria de tomar um banho. Úrsula se pergunta o que ele quer dizer. Ele fala com tanta naturalidade que até parece que eles são próximos. Ela responde envergonhada que é inconveniente tomar banho na casa dele, e pergunta se tem certeza. Ele fica surpreso, e pergunta se ela está se sentindo tímida, e diz que ela não deve achar que ele vai espiá-la no banho.
Úrsula responde que não queria dizer isso, mas não entende por que ele está tão agitado, pensando que a julgar pela sua resposta, eles eram apenas amigos em comum. No entanto, ele comenta que estão apenas os dois nesta casa grande, longe do centro da cidade, então é muito bom se fizerem isso. Nesse momento, a protagonista o olha com desprezo, e ele conclui falando que seria uma ideia perfeita, cometer um assassinato cortando alguém enquanto toma banho, pois a água da ducha eliminaria os rastros de sangue e do crime. Úrsula tem certeza que ele é realmente um lunático, que só pensa em formas de matar pessoas. Logo depois, ele pede que Úrsula o acompanhe, pois quer falar com ela sobre alguns negócios. Ele mostra alguns frascos de medicamentos e explica que as matérias-primas são difíceis de conseguir, por isso precisará de uma semana para fabricar medicamentos genéricos. Como não vai entregar a mercadoria no prazo, oferece a ela um desconto de 10%. Úrsula percebe que ele é seu parceiro de trabalho na fabricação de medicamentos genéricos. Ela aproveita a oportunidade para entregar a ele o frasco com os medicamentos que o doutor deu a Gales para que ela tomasse, pedindo que descubra os componentes presentes nesse remédio. Embora Úrsula tenha cuspido parte das pílulas em segredo, Gales foi tão rigoroso que ela acabou ingerindo uma boa quantidade. O homem de cabelos brancos diz que analisará os componentes do medicamento, já que são dela, devem ser valiosos, então pede que ela o espere no escritório por 15 minutos. Úrsula caminha até a mesa do escritório, e nota uma caligrafia estranha na parede. Está escrito Hannibal Urai, fazendo-a se questionar se foi ela quem escreveu ou não. Menos de 15 minutos depois, ele retorna com os resultados. Ele explica que é uma mistura de dois tipos de medicamentos, um é para melhorar o metabolismo cerebral, e o outro é para nutrir os nervos cerebrais. Em outras palavras, é um remédio para curar a amnésia. Úrsula percebe que Gales realmente não queria machucá-la. O homem de cabelos brancos menciona que poucas pessoas precisam deste medicamento, mesmo se fizerem pílulas semelhantes. Não há muito lucro, então pergunta quem está tomando esse medicamento. Ele a olha desconfiado e questiona se é ela. Úrsula fica assustada e responde que é claro que não, e conta que o medicamento era para um amigo. Ela teme que se esse lunático souber que ela perdeu a memória, ele pode matá-la, então precisa esconder esse segredo dele. Mudando de assunto, ele mostra o desenho caligráfico, dizendo que é uma obra de arte que ganhou dela, e seus nomes estão nele, afirmando que é um bom presente. Úrsula se pergunta se foi escrito por ela, mas como se sente familiarizada com o estilo de caligrafia, finge lembrar e confirma que o deu a ele. Após escutar a resposta dela, o lunático sorri de forma maníaca, e pergunta por que ela não diz o nome dele, enquanto aponta uma faca no pescoço da protagonista. Úrsula não se lembra do nome. Em pânico, ela decide ficar séria, e diz a ele que vai contar até 3 para tirar sua faca. Ela começa a contar até 3, pensando que ele está suspeitando dela, e se ela falhar no teste, será que a mataria? Quando ela chegou no 3, ele tirou a faca e sorriu, dizendo para não ficar tão nervosa, pois ele só queria que ela o chamasse pelo nome. Ela comenta com frieza que seria horrível falar um nome de um lunático. Úrsula ficou arrepiada, imaginando que deve confiar na sua intuição, já que é difícil para ela flertar com ele. Úrsula vira as costas e decide ir dormir, enquanto ele se queixa de como ela é cruel. Ela reflete que precisará estar alerta para que ele não a mate enquanto dorme, já que não consegue lembrar o nome dele. Vai ser cuidadosa a noite inteira. Pensando no desenho e nas letras, ela subitamente lembra algo. Olhando novamente para a caligrafia, ela percebe que ela dá uma pista sobre o verdadeiro nome do lunático. Úrsula sabe que o nome dele definitivamente não é Hannibal Urai, então depois de fazer jogo de palavras, ela se vira e antes de dormir, ela o chama pelo nome, Howard, e lhe deseja boa noite, refletindo que seu primeiro nome é Howard, e seu sobrenome de família é Urai. O lunático se emociona ao ouvir seu nome sair da boca de Úrsula, e ela mostra um sorriso, lembrando que estava apenas zoando com ele a escrever Hannibal, já que ele é exatamente como aquele assassino cruel do filme, e antes de dormir agradece a Deus por ter assistido esse filme enquanto estava presa na casa de Gales. Úrsula podia dormir um pouco mais tranquila agora, no entanto, ela sentia falta da cama confortável da casa de Gales, e também do carinho com que ele cuidava dela antes de dormir. De repente, um som muito alto a despertou. Úrsula levantou-se e abriu a porta do quarto. Como já não conseguia dormir, decidiu dar uma olhada. Ela foi em direção ao porão, de onde vinha o barulho. Ao abrir a porta do porão, viu o homem de cabelos brancos analisando um cadáver seco sobre uma mesa. A cena terrível fez ela se sentir mal. Sua cabeça começou a doer, talvez por uma memória dolorosa que havia esquecido. Quando tinha 8 anos, seu pai traiu sua mãe e as deixou. Sua mãe teve que trabalhar duro para criá-la. Ela sempre dizia que seu pai se arrependeria, que ele as amava e voltaria cedo ou tarde. Mas sua mãe ficou doente, devido ao excesso de trabalho. Ela teve febre alta, elas não tinham comida e nem dinheiro, então Úrsula teve que sair para procurar medicamentos para sua mãe, após suplicar em várias farmácias como um cão. Uma pessoa bondosa comprou os remédios para ela. Quando voltou para casa, sua mãe estava dormindo, talvez ela tenha dormido profundamente, que não conseguiu acordá-la. Sua mãe estava mordendo forte, com muito esforço, conseguiu despejar o remédio na boca dela. Úrsula acreditou que a febre dela passaria depois de tomar o remédio. O corpo dela não estava tão quente e começou a ficar frio, então achou que ela acordaria logo. Dias se passaram, e a polícia e os bombeiros foram chamados no lugar, depois de serem notificados pelos vizinhos de Úrsula, de um odor podre estava pairando pela vizinhança, mas Úrsula resistiu, gritando que não a tocassem, pois sua mãe havia tomado remédio e iria acordar em breve. Ela achava que o mau cheiro era porque sua mãe não havia se lavado. Porém, mesmo assim, eles levaram o corpo, seu pai não havia voltado, e sua mãe continuou para sempre esperando por ele, e Úrsula foi enviada a um orfanato.
Um tempo depois, um gentil cavalheiro a adotou. Ele prometeu ajudá-la a enterrar sua mãe, e que a partir de agora vai morar com ele. O homem também apresentou seu sobrinho, dizendo que ele será seu amigo, apesar dele ter uma expressão séria. Parecia demonstrar bondade e proteção. Um certo dia do passado, quando Úrsula estava quase morrendo, Gales gritou para que ela não dormisse, que abrisse os olhos. Quase sem forças, ela disse que ele a odeia, então deixa ela aqui, e ele pode conseguir escapar. Gales respondeu que não vai deixá-la. Se tiverem que morrer, vão morrer juntos. Ele gritou que neste mundo, ele a ama demais, então se conseguirem escapar juntos, promete que vai se casar com ela. Em outro dia do passado, Úrsula lhe deu um presente, mas pediu que não o abrisse ainda. Gales também tem um presente para ela, mas para a Úrsula do futuro, ele diz que depois de 15 anos ela pode abrir. Úrsula concordou e disse que ele também só vai abrir o dele em 15 anos. Gales se perguntou se as cápsulas sobreviveriam por tanto tempo. Ela garantiu que sim, porque há algo importante dentro. Ela pede que ele prometa que 15 anos depois, eles vão retornar aqui para desenterrar as cápsulas, mas Gales, preocupado, perguntou como eles serão em 15 anos, se ainda estarão tão próximos, se ficarão um com o outro para sempre. Úrsula prometeu que sim, garantindo que nunca o trairia, porque ele é a pessoa mais importante na sua vida. Mais uma cena do passado mais recente, Úrsula ordena que Gales saia do caminho, dizendo que qualquer um que ficar em seu caminho vai morrer, e ele não é uma exceção. Úrsula acordou desse pesadelo assustada, gritando que ela prometeu não trair Gales. Ao seu lado está o Howard, que a provocava perguntando como ela pode chamar o nome de outro homem em sua cama. Ela perguntou irritado o que ele está fazendo ali. Ele explicou que ela desmaiou na porta do seu quarto secreto ontem à noite, então a carregou de volta para sua cama, e pergunta se ela ficou surpresa ao ver sua coleção, mencionando que se outra pessoa visse, ele teria que adicioná-la à coleção. Úrsula, tentando mudar de assunto, perguntou se ele sabia de uma ilha cheia de cerejeiras cor-de-rosa. Ele respondeu que não, mas poderia levá-la até as docas e ajudá-la a buscar informação. No entanto, a protagonista recusou e disse que iria sozinha agora mesmo, e conta que pela coisa da noite passada, ela fica devendo uma. O homem começou a lamentar, dizendo que não se viram faz muito tempo, pedindo que fique aqui para aproveitar mais alguns dias com ele, mas Úrsula não deu atenção. Agora a protagonista está nas docas para perguntar sobre a ilha dos seus sonhos. Ela se aproxima de um dos tripulantes de um barco na costa, e pergunta se ele conhece alguma ilha ao redor que esteja cheia de cerejeiras cor-de-rosa. O homem pergunta se ela está se referindo à Ilha das Ondas. Ela sabe que a cápsula do tempo que enterrou sobre uma árvore naquela ilha pode ajudá-la a recordar mais memórias. Por isso, ela comenta que se ele sabe o caminho, está disposta a pagar 1000 moedas para que a levem até lá. Assim que Úrsula entrou no barco pronta para iniciar sua jornada em busca da cápsula do tempo, um homem misterioso se aproxima dos tripulantes e oferece o triplo do preço pela viagem. O homem caminha lentamente parecendo muito suspeito, e Úrsula percebe isso, refletindo que de alguma forma sente familiarizada com a pose e a figura desse cara, perguntando-se se o conheceu antes de perder as memórias. Depois de alguns minutos, o homem misterioso se aproxima do capitão do barco, dizendo que ele pegou a direção errada. Esse não é o caminho para a Ilha das Ondas. O capitão, irritado, manda ele calar a boca, e comenta que já que pegaram seu dinheiro, vão levá-lo até o seu destino depois. Diante dessa conversa, Úrsula diz ao capitão, que também está indo para a Ilha das Ondas, mas por que só vão levar ele, e quanto a ela? Ele responde que há alguém querendo vê-la, mas garante que não há perigo, é só fazer o que eles disserem. Nesse momento, 3 homens aparecem e ordenam que Úrsula fique onde está, informando que estão apenas enviando ela para um lugar. Ela responde friamente que não segue ordens de ninguém. Ela rapidamente pega uma arma escondida na bolsa e dispara sem hesitar, dizendo que vai mandar todos eles para o inferno. Alguns dos homens caíram no chão mortos. De repente, o capitão saca a arma e a aponta na cabeça da protagonista. Ele zomba dela perguntando se acabaram suas balas, menina. Mas repentinamente, o homem misterioso coloca sua arma na cabeça do capitão e diz que ele tem balas o suficiente, e pede que abaixe sua arma e ordene que seus homens parem agora. O capitão tenta argumentar, dizendo que eles são mais de 10, e ainda estão no mar, então os dois não vão conseguir fugir. Gales não quis saber de conversa fiada, então disse que vai dar um minuto para ele se decidir, se quer escapar ou morrer. Nesse momento, Úrsula descobre que o homem misterioso é Gales. Ele declara que suas balas são o suficiente para matar todos, e pede que vão embora se não querem morrer. Surpresa, Úrsula observa Gales, refletindo que embora ela tenha o deixado por apenas um dia, começou a sentir falta dele. O capitão comenta que conhece muito bem Gales Seymour, e diz que vai se vingar dele mais cedo ou mais tarde. Depois disso, o capitão pula em outro barco menor com seus homens e foge. Úrsula pergunta se ele vai deixá-los escapar assim, mencionando que isso não faz o estilo dele. Gales provoca perguntando se ela quer que ele os mate, incluindo ela, comentando que Úrsula se tornou bastante famosa, e que muitas pessoas estão rastreando ela. Ele brinca, dizendo que ela caiu facinho na armadilha deles. Úrsula tenta explicar que só planejou ir para um lugar, e ouviu dizer que este porto alcançava, mas não esperava acabar em um barco inimigo. Ela descreve que é um lugar muito bonito, com flores rosas florescendo em todo lugar. Nesse momento, Úrsula olha para Gales, e pensa em dizer que ele também estava naquele lugar, mas em silêncio, decide guardar esse momento apenas para si. Depois de um momento, Úrsula disse que tirou algo dele e o esfaqueou, e pergunta por que ele não a matou. Em vez disso, a levou para sua casa para curá-la, e se não é mais rápido ameaçá-la do que tentar convencê-la com seus sentimentos. Gales remove o capuz, e pergunta cabisbaixo, se Úrsula ama só seus próprios interesses. Ela confirma dizendo que sim. Ele então pergunta, se ela fosse ele, o que ela faria?
Úrsula responde com firmeza que se alguém a esfaqueasse e tirasse suas coisas, ela se vingaria da maneira mais cruel possível. Mesmo que fugissem para o fim do mundo, ela o encontraria e faria pagar por tudo que sofreu. Gales questiona se fosse ela quem traísse ou machucasse outra pessoa, se também esperaria esse resultado. Úrsula comenta que a sua própria decisão, se ela fizesse algo terrível, aceitaria todas as consequências, mesmo que significasse morrer nas mãos de alguém próximo. Gales reflete que ela sempre foi assim, então sugere retornar para a cabine, dizendo que vai levá-la para aquele lugar. Úrsula pergunta se ele sabe para onde ela vai. Ele menciona que ela disse que é um lugar muito bonito com flores rosas florescendo em todo lugar, então sabe onde fica, pois lá estão suas memórias, e as cápsulas do tempo. Úrsula fica perplexa, porque ele descreveu perfeitamente o lugar dos seus sonhos. No entanto, naquele instante o barco de Úrsula explode completamente após o projétil lançado pelo capitão. Um dos seus homens questiona se é certo matá-los agora, já que eles ainda não conseguiram o que queriam. O capitão menciona que agora que confirmou que Úrsula queria ir à Ilha das Ondas em busca de um tesouro, ela já não serve mais para nada. O corpo da protagonista afunda lentamente nas águas profundas, e ela parece estar desacordada. Contudo, Gales chega para salvá-la, mergulhando e a segurando em seus braços. Ele a beija para fazê-la respirar novamente e bombear ar nos seus pulmões. Mesmo inconsciente, ela sente que é ele. Momentos depois, na costa de uma ilha muito bonita, Úrsula desperta à beira da praia e percebe que sobreviveu, encontrando-se em uma ilha desconhecida. Ela se pergunta onde está Gales e se ele está vivo. Desolada por não encontrá-lo, Úrsula senta na areia, acreditando que ele pode ter se afogado ao tentar salvá-la. Ela reflete que Gales sempre esteve cuidando dela e genuinamente queria ajudá-la a recuperar suas memórias, mas ela sempre suspeitou dele. Sentindo-se arrependida, Úrsula lamenta que ele não precisava salvá-la, e é ela quem sempre desconfiou dele. Ela reflete que ainda não consegue se lembrar de porra nenhuma, e se considera uma perdedora. Apesar disso, sentada ali frustrada, ela percebe que isso não resolverá nenhum problema, então decide levantar-se para procurar água e comida. Enquanto caminha pela ilha, ela se pergunta por que diabos tem morcego durante o dia, achando que essa floresta é muito doida. De repente ela avista uma bela casa, em meio a um cenário deslumbrante. Úrsula percebe que essa casa cercada por árvores repleta de pétalas de flores cor-de-rosa, é a mesma dos seus sonhos. Enquanto isso, o capitão e seus homens chegam a um pequeno porto na Ilha das Ondas. Ele comenta que muitos temiam Úrsula, mas esquecem de que ela também é humana, e agora está morta no fundo do mar. O capitão informa aos seus homens que precisa entrar em contato com o chefe, e pede que mantenham a voz baixa. Quando ele tentou ligar, não conseguiu mover a mão, e começou a se perguntar o que está acontecendo com seu corpo. Repentinamente, diante de seus olhos surge Howard, sentado calmamente no bote, depois de ter derrubado todos os homens do capitão. Ele lhe explica que ele e os outros receberam um pouco de medicina quando eles abaixaram a guarda. Howard exige saber onde Úrsula está, questionando como o capitão ousou pensar que poderia matar alguém como ela, sorrindo da cara dele. Comenta que Úrsula está o devendo uma de novo. Enquanto isso na cabana, Úrsula entra na casa, perguntando se há alguém ali. O lugar parece vazio, mas algo é estranho, pois tudo parece familiar. Cada canto, cada objeto lhe traz uma sensação de pertencimento, como se houvesse traços da sua existência em tudo. Explorando o local, ela encontra uma televisão em ótimo estado e várias fitas cassete com seu nome. Úrsula coloca uma fita cassete no DVD e começa a assistir. No vídeo, ela vê a pequena Úrsula ao lado do pequeno Gales. As imagens mostram momentos felizes e divertidos de sua infância. Em uma cena, Gales aparece usando um vestido, enquanto Úrsula ri e o provoca. Confusa e surpresa, a protagonista continua assistindo os vídeos da sua infância. Na próxima cena, Úrsula pula nos braços de Gales, exigindo um abraço ou vai rasgar seu vestido. Em outra cena, o tio deles aparece no vídeo, comentando que Úrsula é uma menina travessa, enquanto Gales reclama que o tio parece gostar mais dela. Ao assistir os vídeos, Úrsula sorri levemente enquanto chora, comovida pelos momentos preciosos do passado que havia esquecido. Em um dos vídeos, o pequeno Gales se aproxima da câmera e deixa uma mensagem para Úrsula, pedindo para ela não esquecer de que os dois têm um segredo enterrado debaixo da solitária árvore de cerejeira no quintal. Úrsula lembra que esse segredo é o que ela viu em seus sonhos. Ela corre até o quintal e encontra a árvore solitária. Ela começa a cavar debaixo das folhas cor-de-rosa. Após cavar por um tempo, ela finalmente encontra o que esteve procurando. As cápsulas do tempo que ela e Gales prometeram abrir depois de 15 anos. Úrsula reflete que elas realmente existem. Ela abre uma das cápsulas. Nela encontra uma foto dela com Gales e seu tio, além de uma carta escrita por Gales. A carta dizia que essa é uma carta para Úrsula no futuro. Gales diz que um dia será mais alto que ela, e quer se casar com ela. Se ela não concordar, ele sempre a seguirá e cuidará dela mesmo que ela o rejeite. E no final da carta escreveu que ele espera que no futuro possam estar sempre juntos. Úrsula lê a carta com nostalgia e lágrimas nos olhos, refletindo se Gales está realmente morto. Ela murmura chorando que está sentindo tanta falta dele. Depois de chorar desconsoladamente, ela abre a outra cápsula. Dentro dela encontra um selo quadrado, e pergunta por que isso está aqui. O selo quadrado é um símbolo transmitido de geração em geração entre os presidentes da Câmara Geral de Comércio. Ele